Então vamos lá, vamos dar sequência aqui na nossa aula. Então nós vimos a ordem de entrada a mercado e agora nós precisamos, como vimos na aula anterior, a gente não consegue cadastrar uma estratégia sem ordem de saída, então nós precisamos colocar uma ordem de saída. Aqui em funções backtest nós temos as principais ordens de entrada, buy at market, buy limit e buy stop. Temos as ordens de saída de vendas, que é o to cover, to at market, to cover limit, to cover stop, né? Porém, quando a gente está comprado, a gente precisa enviar uma ordem de venda. Então, a gente precisa enviar ordem de venda para sair, né? Se eu estou comprado, envio uma ordem de venda para encerrar aquela posição. Comprei um, vende um. Se eu estou vendido, vende um, compra um, né? E aí, nós vamos entrar aqui nas funções de backtest, ordens to cover, tá? Que são ordens de saída, ordens sintéticas. Então, vamos pegar aqui, ó, to cover at market. Então, nós temos aqui 76, 77 e 78. Então, vamos colocar aqui 76 e até lá. Função position, reverse, sell position, sell price, sell short at market, que é as entradas de venda. E aí nós entramos aqui na seara das ordens de saída. Então, sempre que a gente encontra esse item aqui, né, to cover, a gente está falando de ordens de saída, tá? Então, sell to cover at market, né, ele é uma função sell to cover at market, envia uma ordem de venda a mercado se houver uma posição de compra, tá? Então ele envia uma ordem de compra de venda a mercado se houver uma posição de compra aberta. Se a quantidade não for especificada, será a definição na aba de execução com no mínimo um lote na automação, tá? Então ele tem aqui o parâmetro quantidade e aqui ele mostra pra gente, né? Ó, se ele não tiver nenhuma ordem pendente, então envia uma ordem a mercado e a condição de saída é se a máxima for maior que a máxima anterior e tiver uma posição comprada, então ele envia uma ordem sell to cover at market, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o sell to cover at market, sell to cover limit, que é onde a gente vai definir alvo e stop, tá? E nós temos sell to cover stop, que é a ordem de stop. Então, vamos falar aqui sobre a ordem mesmo sell to cover at market. Então, ele mesmo diz que eu preciso ter uma posição comprada, né? Então, aqui eu comprei, né? Basicamente estaria comprado. Então, qual vai ser o sinal que eu devo enviar para que ele saia, né? Então, tem várias formas de a gente poder fazer isso. Nós temos um sinal de compra e um sinal de venda. Eu preciso criar um sinal de uma saída, né? Preciso criar um sinal de saída. É necessário aqui nesse caso, né, que eu coloque algo para que ele envie uma ordem de saída. Por exemplo, a gente tem aqui uma função que é a função isBot, ó, que retorna se estamos com uma posição comprada em aberto, que foi o que ele usou aqui, ó, né? Ele está usando a máxima maior do que a máxima anterior, end, né? E eu tenho que ter uma posição comprada. Então, se a máxima, ó, ele entra dentro desse fluxo, compra, e aí ele verifica, ó, se eu tenho a máxima, então, e estou comprado, então envio uma ordem de saída, tá? Então, se eu faço isso aqui, ó, por exemplo, se isBot, tá? IsBot. E aí eu posso até pesquisar aqui a função isBot, tá vendo? Is, isBot, tá? Então, nós vamos direto na função aqui, ó, função isBot, aqui, ó, função isBot. A função isBot tem como funcionalidade determinar se há uma posição de compra em aberto. Então, a síntese não tem parâmetro, né? Então, ele só retorna booleano, se é verdadeiro ou falso, né? Sempre vai retornar verdadeiro. Então, eu posso colocar aqui, então, se eu tenho uma posição comprada, então
Aí nós viemos aqui na posição Sell to Cover at Market, tá? Então, se eu tenho uma posição comprada, Sell to Cover at Market. Envio uma ordem de saída. Ok, vou salvar. E agora sim, eu vou automatizar isso aqui, né? Então, Profit, então, estratégias, automação de estratégias. Vou separar aqui as janelas para ficar certinho. Nova automação. Selecionar estratégia, modelo. E aí nós temos aqui os parâmetros que ainda não estamos utilizando, né? Vamos automatizar aqui no mini índice, no mercado aberto, são 10 e 28. Então vou deixar aqui, ó, vou colocar no que? No 15, vou colocar nos 5 segundos, tá? Para a gente ter bastante renko para forçar várias entradas, tá bom? Aí nós temos isso aqui, aba geral. Colocamos aqui o nome da estratégia, tá? Entrada, se eu quero uma ordem de compra e venda, então compra e venda, vou deixar os dois aqui. O modo de execução, vamos falar a princípio, isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui vai definir muito sobre como a estratégia vai ser executada. Nós temos dois modos de execução, como a gente já disse. Esse aqui vai ser o HLC, que realiza o envio de ordens no fechamento do candle, e esse é o modo tick a tick, né? Que vai executar, realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita. Não vamos aprofundar agora, vamos usar só o HLC para a gente poder visualizar, tá? Depois eu aprofundo um pouco mais, nós vamos chegar nesse ponto aqui e aí eu vou ler para vocês tudo bonitinho, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui nós temos a saída, ó, podemos definir também uma ordem oco, temos o risco, né? Quando nós temos um objetivo de ganho diário, um limite de perda diário, pausar ao alcançar várias perdas consecutivas por números de operações e atingir o limite da conta. Perda da conta for maior que, ganho da conta for maior que. E aqui nós temos um controle de segurança, tá? Que é, em caso de falha na execução do código, desativar estratégia e cancelar as ordens e zerar a posição. Controle de leilão, né? E controle de flood. Em caso de limite de rejeições ser atingido, desativar a estratégia, desativar e cancelar e zerar todas as posições. Então, aqui é só para a gente entender sobre as ordens. Então, aqui já está legal. Vou salvar e sair, né? Clico aqui, ó, nós temos esse resumo aqui, ó, tá vendo? Ó? Clico em resumo, ele aparece aqui embaixo. Clico em modo grupo, ó, agrupar automações por estratégia, ele vai aparecer esse item aqui. Então, se eu tenho essa mesma estratégia com várias outras cadastradas, vai aparecer as outras aqui. Então, o que que eu vou fazer? Antes de tudo, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, né? E aí nós temos aqui o ver o resumo no gráfico. Então, nós vamos precisar, porque esse aqui é o painel da visualização do gráfico, tá? Vou deixar aqui em limpo. Aqui a gente consegue ver o resumo, tá? Não está executando, ó, quando eu clicar aqui, aí sim ela vai executar. Nós temos os eventos e o raio-x para acompanhar os parâmetros da automação. Então, nós vamos primeiro aqui clicar em eventos e aí eu vou executar a estratégia. Executei, ele vai dar aqui para a gente estratégia habilitada. Então, olha que interessante, né? Ele já enviou uma ordem de compra ao mercado, comprou, posição atualizada, compra limite executada. E aqui ele já vendeu, né? Venda a mercado criada, posição atualizada, venda limite criada. Por que que ele fez isso? Muito simples. Porque, ó, de novo, ó, comprou, né? E já saiu. Por quê, ó? Porque, ó, ele compra e ele só vê, ó, eu tenho uma posição de compra? Tenho. Então, logo em sequência, ele já envia a saída, né? Por quê? Porque a gente não definiu o que vai fazer com que ele saia. A única definição aqui tá se eu tenho compra, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui, basicamente? Eu vou criar uma saída, certo? Eu vou criar uma saída. Então, se eu estou comprado e eu tenho, por exemplo, um sinal de venda, que é um candle de alta, um candle de queda, certo? Então, aí sim ele sai. Vou salvar, sim, e vou executar novamente. Então, tá executando aqui pra gente, certo?
A estratégia habilitada. Então, ó lá, ele comprou, ó, enviou uma ordem a mercado. Agora ele vai enviar uma ordem de saída quando a gente tiver um candle de queda, ó lá. Venda mercado, posição atualizada, venda limite criado. Então vamos acompanhar aqui, ó lá, ó. Comprou de novo, tá? Enviou uma ordem de compra, o candle é de alta, saiu de novo quando o candle é de baixa, tá? Vamos analisar, ó, ele não faz nada quando é um candle de baixa, por quê? Porque a gente não tem um candle o sinal nosso é só para entrar na compra, né? Então, sinal de compra, olha lá, ó, candle de alta, o que que ele fez? Não fez nada, tá? Porque não deu sinal de saída. E olha que interessante aqui, ó. Ele deu um aviso, ó, o limite de exposição de compra de ordens serem enviadas ou de posição foi alcançado. Então ele deu um aviso aqui, ó, ó, deu o sinal de venda, agora ele saiu. Por que que esse aviso apareceu? Porque aqui, ó, eu tenho o seguinte, se eu tenho um sinal de compra, então ele envia a ordem de compra, simples assim, né? Então, sempre que vai aparecer um sinal de compra, ele vai enviar uma ordem de compra. Vamos fazer assim, vamos aumentar o tamanho do limite que nós temos aqui. Vamos colocar aqui 200 contratos, quantidade máxima de posição. Salvar e sair, não precisa executar de novo. E agora a gente vai acompanhar, olha lá, sinal de compra foi dado e foi criado, tá? Ó, sinal de venda foi dado, ele saiu fora, que é um candle de queda. Então, esse no caso essa é a ordem de saída a mercado, né? Ele de fato envia uma ordem de saída a mercado. Olha que interessante agora. Posição atualizada, ó, comprou mais um, né? Posição atualizada para 2. E aí ele saiu com um só, tá vendo? Por que que ele entrou mais um? Porque a gente teve um sinal de compra, então ele vai comprar, né? O que que é o ideal aqui você fazer nesse caso, nesse controle de fluxo, tá? Olha lá, ó, saiu de novo de mais um. Olha lá, ó, comprou mais um, atualizou para 2. Então, a cada novo sinal de compra, ele vai entrar. E aí, a cada sinal de venda, ele vai sair com apenas um, porque é o que nós definimos, né? É o que nós definimos. Olha lá, então aqui ele vai entrando a um sinal de saída de compra e vai, olha lá, agora ele já está comprado em 3, certo? Ele está montando uma posição de compra e a cada sinal de venda, a cada candle de queda, ele vai saindo. O objetivo aqui não é criar uma estratégia rentável a princípio, é mostrar para vocês o fluxo de execução de uma entrada de compra, né, a mercado e uma saída de compra a mercado. E aí, o que, que nós podemos fazer? Nós devemos, nesse caso aqui, ó, colocar mais uma condição nesse controle de fluxo para enviar uma ordem de compra. Puxa, eu estou aqui comprado. Aparece mais um sinal de compra, ó lá, ele compra mais um. É isso que eu quero? É. Não é isso que eu quero? Então o que, que eu devo fazer? Ó? Eu devo colocar mais uma condição aqui para ele enviar uma entrada de compra. Ó lá. Então a cada novo de candle de alta, ele envia uma de compra. Então assim, se sinal de compra e eu estou comprado, então se eu tenho um sinal de compra e não not is bought, ou seja, não estou comprado, not is bought e not is sold, então aí sim. O que, que eu estou dizendo aqui para ele, tá? Eu estou usando aqui duas funções. Estou comprado, estou vendido. Então, o que, que eu estou dizendo aqui pro robô? Estou dizendo assim para ele, olha, cara, se eu tenho um sinal de compra, tá? E eu não estou comprado e eu não estou vendido, aí você pode comprar. Entende? Simples assim, tá? Aí, olha lá, comprou. Se aparecer um candle de alta agora, ele não pode comprar. Por quê? Porque eu já estou comprado. Beleza, ele saiu. Então vamos aguardar. Vamos abrir aqui o manual. Ó. Separar aqui os itens de novo. Tá? Esse aqui pode sair. Beleza, olha lá. Comprou.
saiu. Vamos deixar ele rolando aí. Eu vou pesquisar aqui a função is sold, certo? Is sold, buy at market, buy, to cover, cancel, has. Olha lá. Olha lá, você viu que teve um candle de alta, ele não comprou mais, ó, tá vendo? Olha lá. Vamos ver, ó, não comprou mais, então continua comprado em 1. Por quê? Olha lá, ó, a função issold tem como finalidade determinar se há uma posição de venda em aberto. Assim como nós temos a função issold está aqui, ó, issold isbot, tá? Então, ó, o que eu estou dizendo aqui para o código? Basicamente, e aí a gente vai aprendendo mais funções, né? Eu estou dizendo, ó, se eu tenho sinal de compra e não estou comprado e não estou vendido, aí ele pode comprar, porque se eu coloco se sinal de compra e eu estou comprado e eu estou vendido, aí ele vai entrar a mercado da mesma forma. Esse bloco de código aqui faz com que eu envie apenas uma ordem, se eu já tiver comprado ou vendido, né? E aí você pode levar isso aí para o resto da sua vida em relação a NTSL, né? Que é um dos blocos, mas tem outras formas de escrever isso? Tem a função, se eu tenho ordem pendente no gráfico, que é o res, deixa eu ver se eu lembro aqui, ó, res position, ó, retorna verdadeiro se a posição não é zero. Então, retorna verdadeiro se a posição não é zero, ó, res position. Então, se not res position, se a posição não é zero, aí ele envia. Então, isso aqui pode se sinal de compra e not e sold not isbot pode ser trocado por res position, tá? Res position, salva, ok? É a mesma coisa, em tese assim, usando uma função só, né? Olha lá, compra mercado, vamos ver, ó, saiu fora porque deu um sinal de venda, então ele entra dentro desse bloco, tá? Olha lá, comprou de novo. Vamos ver se entra um candle de alta, mais um. Olha lá, não comprou. Por quê? Porque ele verifica, ó, note, eu tenho uma ordem no gráfico, certo? Então nós aprendemos aqui sobre a função de saída sell to cover at market. Vimos um bloco para ajuste, né, de posição, ou seja, não ficar comprando toda hora que aparece um sinal, usando rest position ou not e sold not isbot, certo? Para que a gente possa controlar o fluxo de execução de ordens, certo? E vimos aqui também a questão da saída. Então, se eu estou comprado e eu tenho um sinal de venda, então eu posso sair, certo? Agora, se eu só tenho um sinal de venda, ele sai fora. Então, tudo isso vai determinar qual é o fluxo de execução da sua estratégia. Normalmente, eu tenho um sinal de compra e eu não estou comprado e nem estou vendido, aí eu compro, tá? E se eu estou comprado e eu tenho o meu sinal de saída, né? Eu tenho o meu sinal de saída da posição, eu envio uma ordem de saída. E agora nós vamos aprender a enviar os outros tipos de ordem colocando alvo e stop. Aqui nós aprendemos a sair a mercado, certo? Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.